Nessa aula, vamos estudar como ficou o cenário global entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o papel dos Estados Unidos nesse período. Também vamos compreender como surgiu o American Way of Life e como, de um otimismo, os Estados Unidos se transformaram em uma crise econômica com a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Vale lembrar que nessa época, do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o mundo vivia um contexto de belle époque. Nesse cenário, havia um otimismo muito grande, uma crença muito grande no progresso. E isso era dado pelos avanços tecnológicos que nós vivenciamos nesse intervalo de tempo de 20 ou 30 anos. Foi nesse período, por exemplo, que o rádio foi criado e inventado. Para ser mais exato, em 1901. O avião também, os primeiros experimentos com um avião surgem nesse momento, nesse cenário, sendo a invenção aí atribuída ao ano de 1906. O automóvel, que a gente vai falar um pouco mais nessa videoaula de hoje, também está surgindo nessa primeira década. Tudo isso vai criar um grande clima de euforia, de otimismo, que caracterizarão então aquilo que nós chamamos de American Way of Life. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria dos países europeus diminuiu, pois os trabalhadores migraram das máquinas para os campos de batalha. Os Estados Unidos, até a sua entrada na guerra em 1917, passou a fornecer itens da sua indústria armamentista para esses países, o que fez sua economia crescer. Os Estados Unidos entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, grupo formado por Reino Unido, a França e a União Soviética, que fazia parte dele até 1917. A gente estudou isso na aula passada. A Revolução Russa fez com que uma das medidas tomadas pelo novo governo que havia se implantado na Rússia, agora então União Soviética, tirasse a União Soviética dessa guerra. Ao entrar na guerra, os Estados Unidos fortaleceram esse grupo, que saiu vitorioso em virtude também do fornecimento de armas e munições norte-americanas. Além disso, a destruição do pós-guerra e a fragilidade econômica fizeram com que países necessitassem de empréstimos para a reconstrução, sendo os Estados Unidos a principal fonte desse capital. A crescente economia fez com que os setores, como o transporte, se transformassem no país, além do poder de compra da população aumentar no período. É só a gente raciocinar. A indústria americana estava atuando a todo vapor, pleno emprego, massa salarial para todo mundo. Isso fez com que o padrão de consumo também se alterasse dentro dos Estados Unidos, tá? E isso foi muito, determinante para esse cenário americano nessas primeiras décadas. Você pode aprofundar esse tema com a realidade aumentada da página 49. Que fala um pouco sobre uma das indústrias que mais cresceu no período. Faça uma pausa no seu vídeo e dê uma olhada lá nessa realidade aumentada que eu te espero. A gente já volta a conversar sobre isso. Você deve ter acabado de ver na realidade aumentada sobre a indústria automobilística. Tá? A indústria automobilística, gente, ela foi basicamente nos Estados Unidos totalmente remodelada por um cara chamado Henry Ford, que foi o fundador da marca Ford de automóveis que até hoje existe. O Ford vai instituir a chamada linha de montagem, em que há uma divisão do trabalho muito bem sincronizada para que a produção de um veículo aconteça no menor tempo possível. Isso, obviamente, revolucionou a indústria de uma maneira geral, não só a automobilística, mas toda a indústria. Isso fez com que os custos operacionais da indústria diminuíssem. E isso foi, naquele momento, naquele cenário positivo. Porém, a gente vai ver que, na sequência, esse mesmo Fordismo também vai ser um dos responsáveis pela crise de 29. Tá? Por quê? Porque o Fordismo ele apenas se preocupa com a produção sem ter uma clareza de como será a demanda desses produtos. Então, houve um processo de excesso de produtos no mercado. Mas a gente vai falar sobre isso aí nos nossos próximos vídeos. Tá? Agora, por favor, abra o seu livro na página 49. Na seção Interpretando Documentos, observe as imagens com atenção. Elas demonstram um novo estilo de vida que estava surgindo nos Estados Unidos. Vamos resolver essa questão juntos? Antes disso, eu vou focalizar aqui a imagem para você nessa página 49. Observe aqui, se você está sem o seu livro. Então, conforme você pode ver aqui na página 49, nós temos aqui anúncios publicitários, que obviamente têm o objetivo de vender mercadorias. No nosso anúncio aqui do lado direito da página, nós temos um anúncio de creme de barbear. Notem, que o homem que está em pé está passando a mão no seu rosto para apontar o quanto que está liso, pelo creme de barbear que ele está utilizando.
e isso causa admiração em todos, inclusive na figura feminina que tem aqui nessa imagem. E do nosso lado esquerdo nós temos uma propaganda de sabonete que promete, não é, o milagre de produzir emagrecimento, redução de peso, como a gente pode ver, não é? Então nós temos aqui uma mesma pessoa sendo apresentada em 3 quadros e o uso do sabonete então é responsável por ajudá-la a emagrecer. Então, publicidades como essa vão ser cada vez mais comuns agora nesses Estados Unidos do início do século XX. Tá? E tudo isso vai compor essa ideia de American Way of Life que nós estávamos falando. Então vamos resolver juntos esse exercício. Por favor, vá até a página 50 do seu livro e ali a gente vai dar uma olhada nas questões que temos. Letra A. Como os anúncios destacam os benefícios dos produtos anunciados? E a letra B. Como os anúncios da década de 1920 são muito diferentes dos que vemos na atualidade? Justifique sua resposta. Pausa o vídeo, tenta responder sozinho, que na sequência eu vou fazer junto contigo aqui uma correção, ok? Bom, na letra A nós temos ali o seguinte: como os anúncios destacam os benefícios dos produtos anunciados? Na verdade é aquilo que falamos aqui durante a videoaula anteriormente, não é? O creme de barbear está prometendo ali um barbear mais rente, não é? A pele, e isso causará certo frisson, né, nas pessoas, inclusive nas figuras femininas, né? E na letra B, queridos, nós temos ali, ó, os anúncios da década de 1920 são muito diferentes do que vemos na atualidade? Justifique sua resposta. Na verdade, não, né? Todo e qualquer anúncio publicitário, ele tem como meta vender o produto anunciado. Para isso, ele vai levantar supostos pontos positivos que esse produto pode vir a ter, sendo eles reais ou não, né? Por exemplo, o anúncio ali do sabonete, é evidente que o sabonete não vai produzir uma redução de peso como aquela prometida, tá? Mas o que a publicidade vende, ela vende expectativa. Então, nesse sentido, nós temos ainda uma similaridade entre a publicidade do início do século XX com a do início do século XXI, ok? Então, para aprofundar mais ainda esse tema, eu vou pedir para que você acesse o QR Code da página 48 do seu livro e dê uma olhada nele, que na sequência a gente volta a conversar. Beleza? É importante falar sobre os cenários negativos desse período, que demonstram uma faceta violenta. A repressão do governo frente à entrada de imigrantes, a atuação racista de movimentos como a Ku Klux Klan, repressão contra feministas e socialistas são alguns exemplos dessa face violenta do período. Aqui devemos questionar: o American Way of Life, que vimos na atividade da página 49, foi tão bom assim? Foi bom para todos? Os índices demonstram que o dinheiro ainda estava concentrado nas mãos de uma pequena parcela da população, principalmente os investidores da Bolsa de Valores. Abra seu positivo ON e veja a OED sobre os Estados Unidos na década de 20. A Bolsa de Valores recebia grandes investimentos em indústrias que haviam crescido durante a guerra e nos anos seguintes a ela. Mas com o tempo, os países europeus retomaram a produção e a economia estadunidense foi impactada por tal fato. Isso até é bastante óbvio se a gente for pensar. Na medida em que a Europa se reconstruía e ia reorganizando o seu parque industrial, o seu parque produtivo, é evidente que ela já não se tornava mais tão dependente de importações de mercadorias vindas dos Estados Unidos. E isso automaticamente vai impactar o consumo desses produtos e a economia americana. Só que as pessoas não perceberam isso exatamente no momento em que ela estava acontecendo. E é aí que reside a crise. A crise ela foi provocada por uma superprodução, uma produção de mercadorias para além da capacidade de consumo do mundo. E isso aconteceu porque a indústria americana não observou que as indústrias de outras regiões estavam se organizando e estavam também voltando a produzir. Observe a imagem presente na abertura do capítulo na página 47. Eu vou mostrar ela para vocês aqui rapidamente, tá? Notem que trata-se aqui de uma imagem de euforia. Eles estão à frente da Bolsa de Valores em 1918, numa época logo após a Grande Guerra, em que a indústria americana estava a todo vapor e suas ações eram negociadas então na Bolsa de Nova York. Agora vamos observar a imagem da página 51. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Essa aqui, meus queridos, é uma imagem da Bolsa de Valores, em frente à Bolsa de Valores de Nova York, no dia do crash, no dia da quebra.
em que nenhuma ação mais foi comprada e todos aqueles que tinham ação desejavam vendê-las. E isso, obviamente, fez com que o preço caísse. Muitas dessas empresas simplesmente viraram pó, tá? E isso não acontece da noite para o dia. Isso que é importante vocês ficarem cientes. Conforme eu falei anteriormente, este é um processo que estava acontecendo paulatinamente. Todavia, os industriais e os investidores americanos não percebiam isso. O otimismo econômico acabou definitivamente na crise de 29, representada por essa fotografia aqui da página 51, que mostra o dia em que a bolsa quebrou. Não recebeu mais nenhum investimento, levando à desvalorização dessas ações e à quebra financeira de investidores. Agora, gente, nós vamos para o livro de atividades. Dá uma pausa aí e abre teu livro na página 27, que nós vamos resolver juntos algumas questões, tá? A questão 4, para ser mais exato. Na questão 4, meus queridos, nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico, ele nos mostra a cotação das ações na Bolsa de Valores de Nova York. Percebam ali que essas cotações vêm numa ascendente muito grande, não é? De meados dos anos 20 em diante. Tudo isso ainda muito fruto de toda a bonança que os Estados Unidos viviam no pós-Primeira Guerra Mundial, até chegar a um pico em 1929, em outubro de 29 para ser mais exato, quando aí ela passa por uma queda bem vertiginosa que vai até o ano de 32, quando aí ela começa gradativamente a subir novamente, tá? Então nós vamos fazer aqui agora a análise juntos de cada uma das afirmativas que tem ali. Então, após a análise da representação gráfica, aliado aos seus estudos sobre a crise de 29, examine as afirmativas a seguir. Primeira delas, a Bolsa de Valores de Nova York registrou grande aumento na cotação das ações entre 1926 e 1929. Esse intervalo de tempo foi denominado de euforia econômica. Verdadeiro, gente. Conforme falamos, é exatamente nesse intervalo de tempo que o investidor americano está com muita ânsia de investir e de lucrar, só que é também nesse intervalo de tempo que as indústrias europeias estão já quase que finalizando seu processo de organização, tá? Então tudo isso aqui é muito fruto de uma expectativa muito alta que eles tinham em relação às ações e ao sistema produtivo americano, que não se configurou, dada aí a concorrência que agora eles começavam a sofrer dos países, né, que tinham se reorganizado no pós-guerra. Vamos à segunda afirmativa, verdadeira primeira, portanto. A crise pode ser verificada no gráfico por meio da queda vertiginosa na cotação das ações até o ano de 1932. Verdadeiro também, né? É só a gente analisar o gráfico. Aliás, fazendo apenas um parêntese, né, queridos? Saber analisar gráficos, tabelas, é uma habilidade extremamente necessária para você. Quando a gente vê um gráfico, uma tabela, não é para você se assustar. Isso aqui, na verdade, é uma estratégia que nós utilizamos para simplificar a informação, tá? Então tenha sempre muita tranquilidade, olhe os eixos do gráfico, olhe as legendas quando existirem, que a informação aqui é para estar mais simplificada do que se ela estivesse na forma textual, ok? Vamos para a terceira afirmativa. A recuperação do mercado de ações, visível a partir de 33, pode ser considerada fruto das políticas implantadas por Franklin Roosevelt, vitorioso nas eleições presidenciais estadunidenses de 1932. Nós não falamos sobre isso na videoaula ainda, mas eu aproveito agora para a gente falar. De fato, tá? O Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos no início dos anos 30, com uma proposta econômica de um maior intervencionismo do Estado para tentar recuperar a economia. Ele vai então elaborar um plano econômico chamado New Deal, que a gente vai estudar na nossa próxima videoaula, tá? Mas só para a gente registrar agora. Então, as três afirmativas estão corretas. Você, portanto, deve assinalar a letra A. Nós falamos sobre a atuação dos Estados Unidos na economia do período após a Primeira Guerra Mundial, passando pelo American Way of Life e o otimismo econômico até a quebra da Bolsa de Valores. Na próxima, vamos aprender sobre os impactos da crise de 29 a partir da Grande Depressão e quais as medidas de combate que foram adotadas. Além disso, vamos também compreender como o Brasil foi atingido nesse cenário. Lembre-se que o Brasil, nessa década de 1920, vivia o período da chamada República Velha, em que os cafeicultores estavam no poder. Mas já havia um movimento urbano, não é? Liderado aí, sobretudo por intelectuais, por profissionais liberais, por alguns setores do exército,
que questionavam essa forma de organização que as elites agrárias brasileiras impunham ao Estado. Será que essas elites agrárias conseguiram sobreviver? Para saber mais disso, veja a nossa próxima videoaula. Até lá, gente. Espero vocês!